Atenção, torcedor! A UEFA finalmente se mexeu e o que aconteceu com o jogador acusado de atacar Vinícius Júnior pode marcar um novo capítulo na luta contra o racismo no futebol europeu. Não é apenas uma suspensão qualquer, é um recado, é um aviso e é também um momento que pode mudar o rumo das coisas dentro da Liga dos Campeões. O palco estava armado. Um confronto pesado, clima de decisão, Liga dos Campeões pegando fogo. De um lado, o Real Madrid, do outro, o Benfica. Mas o que deveria ser apenas futebol virou mais um episódio lamentável envolvendo Vinícius Júnior. Segundo a acusação feita por Vini Júnior, o atacante Gianluca Prestiani teria proferido uma ofensa racista durante a partida. A palavra usada, segundo o relato, foi macaco. Uma expressão que carrega séculos de dor, preconceito e violência. Não é provocação de jogo, não é discussão normal de campo. É crime, é racismo. E quando essa acusação veio à tona, a pressão explodiu. A repercussão foi imediata. Redes sociais, imprensa internacional, torcedores divididos, revolta generalizada. Afinal, não é a primeira vez que Vinícius Júnior é alvo desse tipo de ataque. O brasileiro já sofreu episódios semelhantes em diferentes estádios da Europa. Mas desta vez, a resposta veio rápido. A UEFA, por meio do seu órgão de controle, ética e disciplina, decidiu aplicar uma suspensão provisória a Gianluca Prestiani por comportamento discriminatório. Enfrentará o Real Madrid no jogo da volta, que acontece quarta-feira no Santiago Bernabéu. A suspensão, segundo o comunicado, é por comportamento discriminatório. E, de acordo com a entidade, a suspensão provisória não impede novas punições, o caso segue em investigação. A gente está vendo aí a nota da UEFA. Vou ler em linhas gerais aqui, a UEFA informando que, após a nomeação de um inspetor de ética e disciplina da entidade para investigar alegações de comportamento discriminatório durante o jogo de repescagem da Liga dos Campeões, durante o jogo dos playoffs, né, que foi este o confronto entre Real Madrid e Benfica, e a pedido desse inspetor, com um relatório preliminar, o órgão de controle, ética e disciplina da UEFA decidiu suspender provisoriamente o jogador Prestiani da próxima partida, em que ele seria elegível por violação do artigo 14 do regulamento disciplinar da UEFA relacionado a comportamento discriminatório. Então essa aí é a informação que a UEFA traz e o Benfica já se manifestou. O Benfica tem se colocado ao lado do jogador, do Prestiani, disse que irá recorrer da decisão e lamentou a suspensão mesmo com o caso em andamento. O Benfica diz que tomou conhecimento da decisão no âmbito da averiguação em curso e diz que lamenta ficar privado do jogador enquanto o processo ainda está em investigação e irá apelar desta decisão da UEFA, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático. E reafirma o compromisso no combate a qualquer forma de racismo ou discriminação, valores que fazem parte da entidade, da identidade histórica, fala aqui o Benfica, e inclusive cita um ídolo histórico, Eusébio, coloca o Eusébio, uma das figuras mais importantes da história do clube do futebol português, aqui nesta nota. E isso muda tudo. O jogador está fora da partida de volta contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões. Ele não entra em campo, não joga, não participa. Está impedido até que o caso seja julgado de forma definitiva. E aqui está o ponto principal. A suspensão é preventiva, ou seja, a UEFA entendeu que a gravidade da acusação exige uma resposta imediata enquanto a investigação acontece. Isso não é comum. Durante muitos anos, denúncias de racismo no futebol foram tratadas com lentidão, processos demoravam, punições eram brandas, multas simbólicas, advertências, discursos prontos. Agora, pelo menos nesse caso, a entidade decidiu agir antes mesmo da decisão final. É suficiente? Ainda não sabemos, mas é um sinal. Um sinal de que a pressão está surtindo efeito, um sinal de que o mundo do futebol está sendo forçado a reagir. Um sinal de que a voz de Vinícius Júnior não está mais ecoando sozinha. A suspensão provisória não significa condenação definitiva. O caso segue sob investigação. Prestiani ainda terá direito à defesa. Haverá análise de provas, depoimentos, possíveis imagens, relatórios da arbitragem. Mas enquanto tudo isso acontece, ele está fora. E isso pesa. Pesa no Benfica, pesa no confronto contra o Real Madrid, pesa na imagem do jogador, pesa na reputação, pesa na carreira. Porque quando o assunto é racismo, não dá mais para tratar como algo pequeno. Vinícius Júnior virou símbolo dessa luta. Dentro de campo, ele decide jogos.
Fora dele, ele enfrenta algo muito maior, o preconceito estrutural que ainda insiste em aparecer nos estádios. E cada novo episódio gera indignação, mas também gera cobrança. Cobrança por atitudes reais. A UEFA precisava dar uma resposta. E deu. Agora a pergunta é, vai manter essa postura até o fim? Se a investigação confirmar a ofensa, a punição pode ser ainda mais dura. Suspensão mais longa, multa, outras sanções disciplinares. Se não confirmar, o caso será arquivado. Mas independentemente do desfecho, uma coisa já aconteceu. A denúncia não foi ignorada. E isso, por si só, já representa uma mudança no padrão histórico. O futebol europeu vive um momento de tensão constante quando o tema é racismo. Diversos jogadores já se manifestaram. Clubes têm feito campanhas, federações prometem tolerância zero. Mas tolerância zero precisa virar prática, não apenas slogan. A decisão preventiva contra a Prestiani coloca pressão sobre outras entidades e sobre outros casos. Se a regra vale aqui, precisa valer sempre. Se a resposta foi rápida agora, precisa continuar sendo rápida. O que está em jogo não é apenas a presença de um jogador em uma partida da Liga dos Campeões, é a credibilidade do combate ao racismo no futebol. Para Vinícius Júnior, cada denúncia é também um desgaste emocional. Não é simples continuar jogando em alto nível sendo alvo constante de ataques. Ainda assim, ele denuncia, ele fala, ele expõe. E quando uma denúncia gera consequência imediata, isso fortalece não só ele, mas todos os atletas que já passaram por situações semelhantes. O futebol precisa decidir de que lado está, do lado do silêncio ou do lado da ação. A suspensão provisória é um passo. Pequeno ou grande, isso vai depender do que acontecer daqui para frente, mas é um passo concreto. Agora a bola está com a investigação e com a UEFA. Se a entidade mantiver firmeza e aplicar uma punição exemplar caso a acusação seja comprovada, pode marcar um divisor de águas. Se recuar, vai reforçar a sensação de impunidade. O mundo está assistindo. Os torcedores estão atentos. Os jogadores também. O que aconteceu nesse caso pode definir o tom das próximas decisões no futebol europeu. A mensagem é clara. Denúncias de comportamento discriminatório não serão tratadas como detalhe. E isso muda o jogo. Agora eu quero saber de você. Essa suspensão provisória é um verdadeiro sinal de mudança ou apenas uma resposta para acalmar a pressão do momento? Você acredita que a punição final pode ser mais dura? Ou acha que tudo pode acabar em nada? Deixe a sua opinião nos comentários, porque o debate é importante e a sua voz faz parte dessa transformação.